Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E o Senhor revelar o profundo da tua vontade, o profundo da tua palavra, para que o nome de Deus seja engrandecido. Amado, o Senhor olha para a igreja nos últimos dias, e eu percebo, queridos, que a igreja ela tem desafios para poder superar. Desafios, amado, para poder vencer muralhas, para poder derrubar. Todas as vezes que eu lembro da igreja, eu me lembro a maneira na qual a igreja ela foi edificada. Eu me lembro que a igreja foi edificada no sangue de Jesus. A cada momento que eu me lembro da igreja, eu me lembro também das promessas que na qual esse mesmo Jesus direcionou para a igreja. Todas as vezes que eu lembro de igreja, todas as vezes que eu menciono esta palavra, ou que eu ouço alguém falar esta palavra, ou que eu a encontro escrito na Bíblia, eu me lembro também de chamada de Deus para nossas vidas. Eu olho para o versículo capítulo 21, verso 15 do Evangelho de João, e ali eu vejo, meu amado, Jesus após ressuscitado. Jesus está chamando Pedro, Jesus está conversando com Pedro. Olha, Pedro, você me ama de verdade. O Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu tenho amor imenso pelo Senhor. Eu observo o seguinte, amado. O evangelista João, em uma de suas epístolas, ele diz o seguinte: amados, não ameis de boca e palavra, mas jamais de fato e em verdade. Como nós olhamos para este homem chamado Pedro, ele está dizendo que ama Jesus, mas esse mesmo Pedro, alguns tempos atrás, havia negado esse mesmo mestre. O Pedro, naquele momento, ele está dizendo: Senhor, eu te amo, mas esse mesmo Pedro, alguns dias atrás, deu lugar para o diabo, falando com Jesus: mestre, não faças tal coisa contigo. Esse é o Pedro, que é uma cobra amada, está expressando amor pelo mestre. Aquele mestre, então, o nosso Jesus, ele fica aos olhos de Pedro e diz para Pedro: olha, Pedro, se tu me amas, então, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, olha, Pedro, eu só falar não adianta. Eu quero que você expresse para mim. Eu só você dizer, eu só você mencionar com os seus lábios, Pedro. Isso para mim não resolve. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que amam Jesus da boca para fora, confessam Jesus no amado da boca para fora. E Pedro, quem sabe, naquele momento se aventurou a dizer: mestre, eu te amo. Mestre, tu sabes, o meu coração pertence ao Senhor. É mesmo, Pedro? Então prova para mim. Pedro, prova esse amor, apacentando as minhas ovelhas, pregando a minha palavra, falando do meu amor, indo até as aldeias, indo pelas nações, arriscando a tua vida por mim, arriscando a tua vida pelo meu evangelho e pela pregação da minha palavra. Amados, eu sempre digo que muitas vezes nós somos aventureiros, muitas vezes, queridos, nós colocamos diante de Deus uma disposição dentro de nós que na realidade, lá no fundo, ela não existe. Eu me lembro que uma certa vez, eu e dois irmãos, nós orávamos no monte, e ali, amados, nós entramos em oração, a oração, ela começou a ficar gostosa, e a gente sabe, irmãos, quando Deus vai liberando a sua presença, não é por mérito, não é porque nós merecemos, é pela sua misericórdia. E Deus, naquela noite, está presente ali conosco, na sua misericórdia. E quando isso acontece, a gente cria aquela ilusão dentro dos nossos corações que nós somos alguém importante, quem sabe, alguém excelente demais. E naquela noite eu olhei para os céus, eu confesso para os irmãos, naquele momento
eu fui hipócrita. Eu olhei para os céus e falei com Deus, Deus, fala conosco. O Senhor tem 3 vasos aqui nesta noite. Eu estou disposto a fazer a tua vontade e a entregar aquilo que o Senhor ordenar. Naquele mesmo momento, o Espírito de Deus falou comigo, eu não te engano, eu não te engano, porque vocês nunca fazem o que eu mando. Às vezes, querido, nós somos aventureiros, às vezes, amado, nós queremos expressar tal força, expressar tal amor, mas, meu querido, eu vejo Pedro tentando da mesma maneira. Eu vejo aquele homem abrindo os seus lábios e dizendo, mestre, o Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, faça uma coisa para mim, para de olhar para os teus defeitos, para de olhar para a tua condição, para de olhar para a tua situação, e vai pregar a minha palavra, vai fazer o melhor, vai fazer a minha obra. Vai pregar meu evangelho. Queridos, nós somos bem-aventurados, porque somos marcados por esse Deus. Nós somos bem-aventurados, porque nós somos dotados da graça do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que nessa semana, sexta-feira passada, o Espírito de Deus, ele veio falar conosco ali na cidade de Sete Lagoas, a respeito, amado, da nossa chamada, a respeito da marca de Deus para a nossa chamada. E como o Espírito Santo ali veio falar conosco a respeito dessa chamada, o Espírito de Deus ele falou algo muito interessante. Esse mesmo Pedro, meu irmão, que está de 20 anos a Jesus, esse mesmo Pedro escreveu, olha, os santos queriam pregar o Evangelho, os santos queriam falar do amor de Deus, os santos queriam descer sobre a face da terra e anunciar, sabe, irmãos, e todas as vezes que eu lembro do relato de Pedro, eu me digo uma coisa, irmãos, vamos parar para analisar um pouquinho, vamos parar para poder pensar um pouquinho só. Se Deus tivesse atendido a oração dos anjos, se Deus tivesse atendido aquele perigo, você concorda comigo que um anjo não seria capaz de enviar, um anjo não seria capaz de ser metido pelo homem, um anjo não seria capaz, meu amado, de ser com determinadas situações que acontecem nas nossas vidas e no ministério. Um anjo, ele não seria capaz de se calar com a palma de alguma coisa. O anjo, meu amado, não teria a menor dificuldade de ouvir a voz de Deus, mas, no entanto, eu olho para esse Deus e eu entendo, não, vocês não vão pregar. Quem vai pregar vão ser aqueles que vão ser batizados nas águas e lavados pelo sangue da glória. São eles que vão pregar, são eles que vão anunciar. Sabe, irmãos, existe um momento que o pregador ele precisa de um estímulo. Isso é comigo, é com você, com qualquer pessoa que prega o Evangelho. Nós, às vezes, nós precisamos de um estímulo, nós precisamos de Deus levantar uma pessoa para poder brincar, animar a nossa fé e falar conosco. Vai que eu sou contigo, vai que eu vou fazer um milagre. Já parou para pensar se um anjo estivesse pregando no meu lugar? Já parou para pensar, meu amado, se um anjo fosse o pastor da igreja pentecostal Estrela da Manhã? Já parou para pensar se um anjo fosse o pastor dessa congregação, meu irmão? Eu entendo que Deus não teria trabalho de trazer um estímulo para o mundo. Eu creio, sabe, irmão, que Deus ele ia me preocupar, ele ia precisar me preocupar, meu irmão, porque o anjo, quando nós comparamos o anjo conosco, nós vamos entender aquele anjo é um ser celeste, meu irmão, dotado de uma perfeição que nós conosco não temos. O que nós temos dentro de nós, a corrupção que nós herdamos do nosso primeiro pai, chamado Adão. No entanto, irmãos, Deus não olhou a conveniência, Deus olhou a sua vontade. Não, eu sei que se vocês fossem pegar, eu não teria trabalho, vocês nunca isso analisaram. Para analisar um pouquinho o quanto nós somos bem-aventurados, irmão. Para analisar um pouquinho o quanto nós somos agraciados por Deus. Deus, de repente, poderia ter falado para aqueles anjos que eu quero pedir meu sexo, eu colocar vocês para pregar o
Evangelho, para falar do amor. Não teria escândalo lá embaixo, não teria tanto escândalo, você ouve a minha voz perfeitamente, a minha revelação e meu revelamento, a minha palavra, e não ritmo dos cultos da igreja, a minha cura e não engano. Se você pregar o Evangelho, eu sei, confesso, que seria muito melhor, só que eu estou dando essa oportunidade para o homem. Eu estou dando essa autoridade para aqueles que um dia vão aceitar o meu filho. Eles são seus pregadores do meu evangelho, da minha palavra. E eu vou estar falando copiado naquele momento. Olha, Pedro, se tu me ama, então, levanta desse teu comodismo e vai batalhar, vai pregar, vai falar do amor de Deus. Se você me ama mesmo, Pedro, então para só de falar. Eu estou cansado só de ouvir você falar. Você falou que estava preparado para a morte comigo, mas no momento de ir para a morte, você me negou 3 vezes. Você falou que estava preparado para me acompanhar para qualquer lugar, mas quando eu fui para a crucificação, ninguém esteve comigo e nem você. Olha, Pedro, eu não quero saber apenas de palavra, porque eu escrevo de parecer que me louvavam com os seus lábios, mas o coração deles estava distante de mim. Pedro, na realidade, só tem uma vez que você me provar, e você me ama de verdade. Vai chorar pelo meu evangelho, vai chorar pelas almas que estão crescendo. Sabe, irmão, é uma responsabilidade nisso que a igreja tem, é uma responsabilidade gloriosa. Eu não me sinto obrigado a pregar o evangelho, eu me sinto privilegiado, irmãos, é diferente. Eu não me sinto amado, subjugado a falar do amor de Deus, eu me sinto agraciado de receber o ministério da palavra para poder dizer para o pecador: é Jesus que ama. Isso é maravilhoso, irmãos. Se Deus tiver essa autoridade nas mãos do Senhor para poder conceder na morte deles humanos, é porque verdadeiramente pregar o evangelho é muito bom. Eu lutar pela vitória, eu lutar pelo amor de Cristo é muito bom. Eu lutar pela obra, eu lutar pela palavra de Deus, eu lutar pela santa doutrina. Eu daquele que um dia expirou, eu sofreu no Calvário e ser glorioso. A igreja, ainda não consigo entender que pregar o evangelho não é uma obrigação, é uma satisfação do meu amado. Ora, a igreja, eu posso acreditar que no vídeo da minha mãe, o Deus orou, ele disse: o nome dele vai ser Carlos Eduardo. Eu ainda 20 anos no pecado, eu vou depois de 20 anos, eu vou salvar ele, eu vou pregar. Meu amado, eu não sei o que passa pela cabeça dos meus irmãos. De repente, Satanás, quem sabe, está se levantando, quem sabe, Satanás está dizendo: paga, se detenha. Nessa noite, meus queridos, eu tenho uma palavra vinda da parte de Deus, e a palavra é: continue, avance. Você é privilegiado, você é escolhido por Deus para fazer essa porta, amado. Ele me dará lá o depois da a questão, querido, é que a igreja não entende que está pegado o evangelho precisa de preço. Para pegar o evangelho, meu irmão, precisa de nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Nem todos, meu irmão, nem todos, meu irmão, estão dispostos a verdadeiramente, meu querido, se comportarem como pregadores, andarem como pregadores. Eu entendo que um pregador não faz aquilo que ele quer, mas ele fala aquilo que Deus está mandando. Concorda comigo, amados? Deus, ele coloca as palavras no lado do pregador e o pregador vai falar. E nesses últimos dias, a principal palavra de Cristo na boca daqueles que começam a pregar a palavra de Deus é: arrependei-vos, nem sempre é recebida pelos ouvintes. Se nós estivéssemos falando, amado, de casa própria, se nós estivéssemos falando de carro humano, se nós estivéssemos falando de riqueza, de porta aberta, eu creio, irmão, que nessa noite de hoje, esse lugar estará incumbido de pessoas, mas nós estamos aqui para falar
tem no nosso coração. Nós estamos aqui para poder falar de algo que vai atrair o homem, atrair o ser humano para dentro da igreja, simplesmente como uma prática de pregação. Nós estamos aqui para atrair o ser humano pela palavra que liberta, pela palavra que quebra as cadeias, pela unção do Espírito Santo de Deus. E geralmente, sabe, irmão, quando Deus coloca essa palavra nos nossos lábios, não me falha a memória, Deus diz para Ezequiel, pega o livro, e come o livro, Ezequiel começa a comer o livro, Ezequiel, o que você está achando? O meu Deus, nos lábios, na boca, é doce como mel, mas quando toca no ventre, amarga demais, porque o evangelho é assim, irmão, é doce, quando sai da nossa boca, é doce, é gostoso, é tremendo, eu falar de Jesus, meu querido, eu senti o Espírito Santo de Deus fluindo e dentro de nós como água viva. Isso é lindo, é tremendo, mas eu creio que é chamado, sabe, irmãos, é o preço que nós temos que pagar. Esse amado, irmãos, é as lutas que nós temos que enfrentar, é as lutas que nós temos que superar, essas muralhas pela qual no início eu falei para os meus queridos que nós temos que vencer, nós temos que subir, nós temos que conquistar, nós temos que derrubar pelo poder da fé. É isso que é o amado do Evangelho, as lágrimas que a gente tem que derramar, quando as pessoas não entendem, quando as pessoas não aceitam a verdade, não aceitam o querer de Deus. Ele anda, o derramando na mandala suja, lá o decor mandará cega. Esse é o preço. Quando se fala a verdade, a sociedade se levanta contra nós, amados. A lei se levanta contra nós. Os irmãos missioneiros se levantam contra nós. Os perseguidores queridos se levantam contra nós. Porque falar da verdade é ir contra o sistema. Falar da verdade, amado, é andar na contramão. E para andar na contramão, meu irmão, a qualquer hora nós estamos dentro de choque com alguém. Andar contra o vento é difícil. Nadar contra a correnteza não é fácil, sabe, irmão? Mas eu olho, eu olho a Bíblia Sagrada e eu vejo, parece até que eu vejo Jesus falando: vai, não te detenhas, vai, eu não escolhi os anjos, não, os anjos já são capacitados, eu escolhi você, mas dentro de uma frase tão linda: Deus não procura os capacitados, Deus procura, amado, alguém para poder que eu falou, meu irmão. Ai, que todo não na funda. Eu entendo que Deus, meu irmão, Ele não gosta de coisa fácil, sabe, queridos? Ele gosta de trabalhar no impossível, no sobrenatural. Nós que não entendemos esses parâmetros do Deus na qual nós seguimos. Não, irmãos, vocês são perfeitos, mas eu vou trabalhar no coração do ser humano. Aleluia, eu vou colocar o ser humano para andar na contramão. Eu vou colocar o ser humano para poder atravessar as fronteiras, para poder vencer as tempestades. Eu vou colocar o ser humano para andar debaixo da minha potente mão. Tudo tem preço chamado e pregar, exercer esse chamado. Eu possuo um preço. Eu me lembro também que no mesmo dia o Espírito de Deus falou conosco acerca do Espírito nos chamado. O Espírito de Deus nos falou acerca de Amós. Sabe, irmãos, e por incrível que pareça, o livro de Amós, no Antigo Testamento, é o livro que eu mais gosto. Pegar conta de quantas vezes eu li o livro de Amós. Amós significa carregador do fardo. E Amós, sabe, irmãos, a Bíblia diz que ele foi chamado para poder profetizar. Agora, queridos, olha que coisa tão interessante, que coisa tão linda. Se você acompanhar a hierarquia de Amós, Amós não era filho de profeta.
profeta, Amós não era descendente de profeta, Amós não pertencia, meu querido, a essa escala profética da Bíblia. Amós não, o próprio Amós fala, eu não sou profeta, eu sou colheiro, eu sou colhedor desse fundo. Olha que Deus tremendo, irmão. A Deus nós nos escondemos atrás dessa carcaça chamada carne, nós nos escondemos atrás das nossas limitações e não damos a Deus a oportunidade de, através de nós, mostrar para o nosso próximo, para o nosso semelhante, o que Ele é capaz de fazer. Aleluia, lá, e de repente a mãe estava atrás do gado, atrás da boiada, colhendo-se todo, e o Espírito de Deus, Amós, sai daí agora, e vem cá que você vai profetizar o meu evangelho, a minha palavra, vai falar da minha vontade. E o interessante é que esse preço na qual eu mostrava nessa noite de hoje, é o mesmo preço que Amós teve que pagar, porque a Bíblia diz que Amós, ele não profetizou a derrota dos inimigos de Judá. Amós não profetizou a prosperidade de Jerusalém, mas a Bíblia diz que Amós, ele profetizou o conserto, ele profetizou a correção, e o rei Jeroboão era o rei de Nacal, governava Israel, governava Judá, nos dias de Amós. Alguém chega perto de Amós e fala assim: olha, profeta, para de profetizar aqui, o rei não está mostrando, vai juntar seus presentes de profeta, vai profetizar no outro canto, vai profetizar para lá. Olha, o maior inimigo que agora está conquistando, amado, o rei. Eu acredito que esse inimigo do rei, que é o rei como inimigo, não é muito bom. Amor, o rei está te dando uma oportunidade de você juntar suas coisas e sair dessa terra. Vai profetizar para outra banda. Saúde, eu não sou profeta, eu sou colheiro, sou colhedor do segundo. Na primeira vez eu estava no meio do mato, o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre mim, me matou, me chamou e disse: agora, amor, tu vai lá que é sua boiada e vai profetizar no meio da terra. Vai lá, meu conselho. Você acredita que você é privilegiado, você vai viver para ter glória a Deus, terceira. Aleluia. Olha que interessante. Amós não era homem de condições, está entendendo? Amós não era homem que tinha estudo extraordinário. Não, irmãos. Amós era aquele homem acostumado a ficar no meio do mato, sabe, distante. Amós era aquela pessoa acostumada a cuidar de casa, irmãos, a subir no pé desse cômodo, para poder colher a fruta, meu querido, para ter o Espírito Santo de Deus. Agora, vem cá, eu vou te tirar daí. Compare comigo uma coisa, meu querido. Eu já sabia que Amós seria profeta. Concorda comigo? Então Deus poderia ter feito Amós nascer filho de profeta. Deus poderia ter feito Amós nascer pelo menos filho de um sacerdote. Mas Deus estava para Amós: não. Amós vai nascer no meio do mato. Amós vai nascer distante das nações. Amós vai nascer distante. Deus não gosta de coisa fácil, meu irmão. Deus gosta de coisa difícil, meu querido, porque assim que o nome dele é glorificado, ele é sobrenatural, ele chama a existência as coisas que não existem. Então, querido, Deus escolhe o nascimento de Amós e coloca Amós para poder ser colheito, para poder ser colhedor desse mundo. De repente, os céus se rasgam no meio, ao seu profeta vem, agora vem para Amós, vai pregar a minha palavra, vai profetizar o meu conceito vindo dessa terra. A Bíblia diz que é assim que Deus faz. Agora é interessante ainda você entender uma única coisa. Enquanto Amós estava no meio do mar, concorda comigo, e ninguém se incomodou com ele, irmãos. Davi, enquanto Davi estava cuidando das ovelhas, ninguém se incomodou com ele. Enquanto eu estava lá sentado na cadeira só ouvindo, ninguém incomodou comigo. Enquanto eu estava na minha casa só estudando, ninguém se incomodou comigo. Mas quando Deus realmente chama Amós e coloca Amós para profetizar, aí lá vem o rei
sem graça, tentando acabar com a graça de Amós. Sai daqui, sai dessa terra, vai profetizar nesse campo. Aí eu posso até imaginar, sabe? Quem sabe a porta não mandou falar para ele. Da onde? Enquanto eu estava no meio do barco, ninguém se incomodou. Enquanto eu estava atrás da boiada, ninguém me perseguiu. Enquanto eu estava colhendo o sicômoro, ninguém foi lá levantar a mão contra mim. Agora, que Deus se aproximou de mim. Agora, meu caminho é ao sobrenatural, agora que o Espírito de Deus Deus sobre a minha vida, você quer acabar com essa comunhão de jeito nenhum. Deus está procurando alguém dessa maneira, amados. Deus está procurando alguém assim. Entenda, não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa capacitada. Deus está procurando alguém que ele possa capacitar do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Agora pronto, eu já coloquei a minha palavra nos teus lábios e assisti do Espírito Santo. Agora vai e faz o que eu vou te mandar. Eu me lembro, sabe, irmãos, quando eu me converti. A igreja era pequena e quando eu me converti, como eu acabei de dizer, enquanto a gente está sentado na cadeira, sendo ouvido, preparando para poder batizar, ninguém incomoda, o povo até se alegra, a igreja se alegra, gosta de bênção, aceitou Jesus, está preparando para batizar. Aí a gente desce as águas, está todo mundo tranquilo, olha que bênção, desceu as águas. Só normal que quando vem o batismo do Espírito Santo, vem os dons espirituais, aí vem aquela capacidade do Espírito que nós falamos do amor de Deus, aí começa a perseguição. Quantas vezes chegar perto de mim e falar, você grita demais, você é barulhento demais. Quantas vezes eu cheguei para poder pregar no término do culto, amado, diziam para mim, nossa, você não tem tempo para acabar o culto. Olha que horas são, você não tem tempo para terminar a oração, não tem tempo para terminar a mensagem, e ainda passa barulho demais. Tem problema não tem problema não. Eu me lembro de uma certa vez, eu pregando na igreja no ciclo de oração, aí eu terminei de pregar, e quando eu terminei de pregar, entreguei o microfone para a dirigente no ciclo de oração, e quando eu peguei nas mãos dela para cumprimentá-la com a paz do Senhor Jesus, de repente, lá vem o glorioso, o bendito Espírito Santo de Deus, tomando aquela mulher na graça da profecia, ou no instrumento da igreja, e mediante aquele instrumento, o Espírito de Deus me disse assim, ei, filho meu, as pessoas aqui dentro estão reclamando, não grita demais, mas Deus nos diz dessa maneira, tu abre essa boca, quem grita sou eu, é dessa maneira que eu te escolhi, é dessa maneira que eu te fiz, é dessa maneira que eu te capacitei, vai em frente, empresta a palavra. Então, já que é assim, todo mundo vai ter que me engolir do jeito que eu sou, talento, sem tempo de acabar o culto, sem tempo de cessar a oração. Quando eu estava na cadeira, ninguém levantava as mãos contra mim, ninguém se incomodava, mas aí veio essa graça, essa oportunidade. Vem cá, meu filho, tu vais pegar essa cadeira, eu vou te levar para a terra estranha, tu vais pegar o evangelho, aí levanta um, levanta outro. Não, você não pode pregar, isso não pode estar acontecendo. Você vai me olhar para pregar amor, isso não pode acontecer, não pode para você, porque na glória do Todo-Poderoso, Deus vai escrever, eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar. Ao invés de Deus colocar um anjo no meu lugar, Deus me colocou no lugar do anjo. Amado, eu tenho essa alegria, eu compreendo isso. Embora às vezes, meu querido, está marca do livro, esse véu que muitas vezes tem na boca do meu estômago, por causa das lutas, irmãos.
Por causa da rebeldia do povo. Sabe, querido, as lágrimas descem mesmo. Mas quando eu olho, quando eu contemplo Satanás caindo, quando eu contemplo Jesus como fogo no meu inimigo, aí aquele amargo cessa, aquela amargura vai embora, aquela tristeza toda vai embora, porque eu gosto do docinho gostoso de contemplar Satanás prostrado diante da glória, daquele que me fez, daquele que me deu a vida, e este meu deu a vida para você também. Ele dará para a glória certa. Mas pergunta, tu me ama, Jesus, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, por que você não faz com a nós? Eu tenho a morte cada boiada, ele enfrentou ele provou para mim que ele ama. Pedro, faz com a nós, Pedro. Sai da porta, vai pregar a palavra de Deus, vai chorar pela sua madrugada, Pedro. Vai no meu nome, porque eu sou contigo. Ele andará o diabo. Laço levantai. Esse preço que eu tenho que pagar não é nada perto daquilo que Jesus pagou para me encher o Espírito para passar no lugar dele, irmãos. Ele andará gostando ou não é o que Deus me deu, o dom da palavra. Gostando ou não, meu amado, foi o que Jesus fez na minha vida. Eu não era boleiro, não era colhedor de segundo, era pior, era escravo de Satanás. Aí de repente vem o Filho de Deus, eu quero essas algemas, essas nuvens dos teus pés agora, ele te coloca para pregar a minha palavra. Ele levou andar a sunda, o homem que é conforto, o pregador que é conforto, meu querido, o pregador que é facilidade. Isso não são maneiras de mostrarmos o nosso amor por Cristo. Não, irmãos, não. A maneira que nós temos de mostrar o nosso amor por Cristo é lutando, é chorando por Ele, é enfrentando o deserto quando necessário, é chamando Satanás no braço quando preciso, meu irmão, e vencendo as muralhas que o inimigo coloca no meio do nosso caminho. Aleluia! Eu basta entender diante da vontade de Deus, meu querido, que se o anjo estivesse pregando no meu lugar, o anjo não estaria triste por ver as cadeias tão vazias, o anjo não estaria desanimado para poder orar. Eu posso entender, meu irmão, que esse seria um motivo muito grande para Jesus ter aceitado a proposta daquele anjo. Mas ele disse, não, vocês não vão pregar, a minha glória vai ser ministrada de uma maneira muito maior, quando eu conceder autoridade para o homem. Oh, meu Deus! Ele deixou mandar a sunda, lá superando andará. Oh, meu Deus, eu entendo agora. As muralhas não podem deter a nossa mensagem, a nossa caminhada. A lá andará andaração, se comandará andaração. Amado, o desânimo não pode entrar nos nossos corações. O desejo de falar do amor de Deus. Ao chegar, eu poderia ter dito, irmãos, vamos orar que um pouquinho que essas portas vão embora, só estamos no tempo, mas não, eu venho Espírito Santo mais, eu não sei de ser Deus, porque é só vocês que estão aí, eu sei operando milagre, porque é só vocês que estão aí, eu não vou deixar de atender a oração nossa, porque é só vocês que estão aí. Alguém está entendendo a mensagem nessa noite hoje? Alguém está entendendo que você nessa noite hoje, aleluia, depois na não fomos chamados para sermos aventureiros, fomos chamados para ser cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, acompanhamos a história. Naquele momento, Pedro não entendeu o porquê de tudo aquilo. Naquele momento, sabe, queridos, Pedro não conseguiu entender. A sua primeira resposta, sim, Senhor,
tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. E a Bíblia diz que Jesus fala com Pedro mais uma vez: Pedro, tem certeza que você me ama, Pedro? E a Bíblia diz, meu amado, Pedro se sente um pouco embaraçado. Senhor, tu não estou entendendo, tu sabes todas as coisas, tu conheces o meu coração, tu conheces o profundo da minha alma, e tu sabes que eu te amo. Então vem cá, Pedro, deixa eu te contar um mistério. Hoje, tu é moço, porque quando tu eras moço, tu te sentias a ti mesmo, e ia para onde você queria. Mas vai chegar um momento em que tu serás velho, outros vão te fingir, e você será levado para onde você não quer. E a Bíblia é tão clara. Jesus disse isso, meu amado, mostrando para Pedro o gênero de morte pela qual ele ia glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. Eu abro um parênteses aqui, meu amado, e dá para os meus irmãos o mistério que nessa noite hoje. Pedro, antes da crucificação, Jesus disse: olha, tu vai me negar 3 vezes. Olha que esse galo cante. E realmente, meu querido, por 3 vezes Pedro disse: eu não conheço Jesus, eu não sei de quem vocês estão falando. Após ressuscitado, meu querido, lá vai Jesus no meio dos 12. Quando Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas, Pedro? Eu vejo Jesus, meu querido, se reconciliando com Pedro naquele momento. Pedro, você me negou 3 vezes. Agora eu estou reconciliando contigo. Após ressuscitar, as Marias veem Jesus, meu amado, fora do sepulcro, e Jesus fala para as Marias: olha, vamos aos meus discípulos e a Pedro, e fala com eles que eu estou subindo para a Galileia, lá eles me verão. Eu vejo que Jesus escolhe o Pedro apostolado, porque Pedro negou Jesus, aquele que me negar diante dos meus olhos, eu vou negar ele diante do meu Pai que está no céu. Então Pedro não é mais meu discípulo. Vai lá, fala para os meus discípulos: vem para Pedro. Pedro quebrou a aliança que eu tinha com ele. Pedro me decepcionou. Pedro falou que me ama, mas me negou 3 vezes. Pois bem, só que eu entendo, meu irmão, que esse Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. A vontade dele não é a morte do ídolo. A vontade dele não é a morte do meu diabo. A vontade dele é a reconciliação. O homem vai a eternidade diante da sua face. Então vem cá, Pedro, deixa eu me reconciliar contigo, porque eu vou voltar para o céu. E antes de eu voltar para o céu, eu quero reconciliar contigo primeiro. Porque, meu amado, na realidade, Jesus havia dito para Pedro: tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Não pode mostrar que eu não mando é que separou Pedro do projeto de Deus, meu irmão. Eu acho que nós temos que parar com esse negócio de ficar lamentando. Pedro negou Jesus, querido. Ele está doido, eu não conheço aquele. Não sei o que vocês estão falando. As lembras da promessa, ele é a coluna da igreja primitiva. Nós não podemos, papai do céu, edificar a igreja sem medo, porque eu prometi para eles, entendeu, papai? Eu prometi para eles que eles teriam coluna, ele é a pedra. Eu falei para ele que as portas do inferno não iam prevalecer contra ele. Eu prometi para ele que ia dar para ele autoridade para aquilo que ele ligar na terra, ele ligava no céu também. Então, em outras palavras, não podemos deixar Pedro
diabo. Nós temos que dar um jeitinho de trazer Deus novamente para o centro da nossa vontade e do nosso querer. Eu vejo então, sabe, irmãos, um mestre glorioso, um Deus de amor tão grande, que qual perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Ele teve que, após ter chegado a Jesus, teve que a chorar, chorou amargamente. Ele entendeu, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Eu caí no laço do diabo, eu caí na fraqueza. Em outras palavras, Pedro subiu debaixo da potente mão de Deus. Esse mesmo Pedro, quando ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque em tempo oportuno ele vai restaurar. Eu fiz isso, isso aconteceu comigo. Eu falhei, eu errei, eu peguei perto, eu parei, caí no laço do meu aniversário. Mas me humilhei, e ao me humilhar, antes de ir para o céu, o meu Jesus pegou em capelo. Vamos fazer uma aliança. Vem cá, Pedro, deixa eu te abraçar de novo, como discípulo, como apóstolo Pedro. Ele andará súbia lá, superculpa na gaceta. Esse Pedro, após ser confiado com Cristo, aleluia, batizado com o Espírito Santo e com fogo, vai pelas praças de Jerusalém, pregando. Eu acho lindo, sabe, irmãos, a pregação de Pedro, porque a Bíblia diz que os fariseus, os escribas, olharam para Pedro e João quando eles curaram o paralítico na porta do templo. Eles disseram: esses homens são analfabetos, estão iletrados, como é que eles estão fazendo milagres, sinais dessa maneira? Sabe, irmãos, quando nós vamos ver a primeira pregação de Pedro, está como se fosse um louvor, como se fosse um magistrado, como se fosse alguém, meu querido, de uma faculdade excelente, gloriosa, e na realidade porque Pedro recebe essa graça, essa sabedoria das mãos daquele que eu amo, que antes de subir novamente para a eternidade, se reconciliou com ele. Ele espera só um pouquinho que eu vou fazer em você, pescador de alma, de homem. Pessoas vão chegar até ti, Pedro. Irmãos, a história é tão linda, a história é tão gloriosa. Esse Pedro, meu irmão, foi o primeiro apóstolo a pregar para os ímpios, aleluia. O evangelho começou dentro de Jerusalém, dentro de se espalhou para Israel, depois com a perseguição de Saulo, meus irmãos, e de 10 para Samaria, prega para os samaritanos recebem o evangelho, depois prega para Samaria, aleluia, para poder ensinar, instruir, orar, e assim, meus amados, preparar os novos convertidos. De repente, lá na cidade de Jope, alguém chamado Dorcas morre. Vai lá, chama Pedro. Pedro é coluna. Pedro é construção com cristão e ele subir para o céu. Pedro é coluna da igreja. Ele tem uma palavra de ressurreição para nós. E a Bíblia diz, meu amado, lá vai Pedro, por escondido. Dessa vez ele não vai para pegar o mestre. Ele não vai, meu irmão, para poder fugir dos seus problemas ou para poder cair na fraqueza. Ele vai para glorificar o nome de Jesus. Aleluia. E quando Pedro está olhando por Dorcas, meu amado, o centurião Cornélio não era judeu, não era israelita, Cornélio era romano. O centurião Cornélio recebe a presença visita do anjo. Olha, Cornélio, as suas orações, as suas esmolas, quando começou a ouvir os poderes, quando os meus homens chamam o homem, com o sobrenome de Pedro, ele está na cara de Simão, corredor de fogo, e ele tem palavra para restauração para você, Deus, da tua casa também. Pedro está noiado, orando, falando com Deus, condição diferente, não é mesmo?
porque aquele, meu amado, que está no centro da vontade de Deus, ele permanece assim, do jeito que Deus quer. Eu dou graças a Deus que Pedro está orando naquele momento, porque se Pedro não estivesse orando naquele momento, meus amados, Pedro não entenderia o recado do Espírito de Deus, e se Pedro não tivesse entendido o recado do Espírito de Deus, o Evangelho não teria saído de dentro de Israel. A Bíblia diz que ele estava orando, e de repente aquela missão que todo mundo conhece, o escola, o padrão de Flamengo, Pedro levanta, mata e come nunca, jamais, porque nunca entrou na minha boca coisa como imunda. Pedro, não considere como imunda aquilo que Deus purificou. Deus estava falando, olha, os gentios vão ser purificados. Naquele instante, meu irmão, os homens podem chegaram, e o Espírito de Deus fala para Pedro, tem dois homens lá embaixo, não existe, vá por eles, falar, glória de Deus. Eu estava em todo homem, como homem, irmãos, abraça essa oportunidade de ser pregador. Ele é onde o homem começa a ter experiência, irmão. A experiência que eu comecei a ter experiências com Deus. A partir do momento que eu comecei a fazer o que Ele quer. Aleluia. Até então, meu querido, eu tenho os outros tendo experiência. Mas Deus, para o Espírito, para converter, vai com eles. Eles vão levar você a um determinado lugar, sou eu que estou mandando. E Pedro vai, chega na casa de Cornélio, vem cá, Cornélio. Você sabe que é proibido um judeu conversar com alguém que não seja judeu. Então eu estou lembrando a lei de Moisés, que eu não poderia estar no sua casa, não poderia conversar com você, mas eu estava orando, o Espírito de Deus falou comigo que era para poder vir. Cornélio começa a dizer para Pedro, porque ontem mais ou menos a escola está sentada descansando, levando me dizendo, vai até a cidade de Jó, vamos teus homens lá, tem alguém chamado Pedro. Manda Pedro vir para cá, porque eu tenho uma coisa para fazer. Pode falar, a minha família está aqui, eu estou aqui, os meus amigos estão aqui. Essa pessoa, irmãos, Cornélio ainda nem havia convertido, ele já estava fazendo papel de missionário. Está todo mundo aqui, Pedro, esperando, pode falar o que é que tu tem para poder falar. Pedro começa a pregar o batismo do Espírito Santo nem sobre os ímpios, e graças a isso, graças amado, a comissão de Pedro, nós somos privilegiados, porque se dá alcançado pelo Evangelho que é poder libertar as nossas vidas. Pedro é mais um homem ignorante de séculos. Pedro agora é uma máquina de pregar, é uma máquina de falar do amor de Deus. Agora é diferente, agora ele está se apoiando por amor ao nome de Jesus. Agora estar com Cristo é melhor do que qualquer coisa. Então, eu acredito da seguinte maneira: Deus, Ele me escolheu a mim, escolheu a você, para colocar no lugar do anjo, sabendo das nossas fraquezas, sabendo, amado, da nossa pequena comissão, das nossas falhas. Então eu entendo, esse Deus tem algo especial para nós aqui nessa noite de hoje. Esse Deus tem algo especial para nós podermos vencer essa caminhada, vencer essa batalha. Eu quero chamar a tua atenção para as promessas que Deus já fez. Porque fez promessas para mim também. Aleluia, mas sempre vem um opositor dizendo o contrário. Eu entendi, sabe, irmãos, que quando o meu inimigo se levantar dizendo o contrário daquilo que Deus me falou, ele vai voltar no poder do nome de Jesus, meu irmão. Quando eu fiz isso, eu tenho Deus do meu lado. Romanos capítulo 8, verso de número 31. Eu